Estamos de volta com a mesa de debates pela TVE Juiz de Fora e continuamos a falar sobre os benefícios da ginástica cerebral. Rogério, agora a gente vai falar um pouco a questão do método utilizado, né, que é o método Supera. Como é que se explica um pouquinho a respeito desse método? Claro, ele surgiu em São José dos Campos com a necessidade que o engenheiro formado pelo ITA, o Antônio Carlos, tinha do não entendimento sobre as questões do filho. Ele não entendia o porquê que o filho dele não conseguia ir muito bem na escola. Então, a partir daí, ele juntou uma equipe de pedagogos e neuropediatras, enfim, para tentarem fazer aí um apanhado de ferramentas para o desenvolvimento do menino. Só que a coisa deu tão certo, a equipe gostou tanto do método, que começaram a desenvolver todo um processo em cima disso, com toda uma fundamentação teórica baseada em Piaget, Vygotsky, Gardner, para solucionar esse déficit que eu ia falar todos que a grande maioria dos estudantes tem de atenção, raciocínio, memorização, concentração, disciplina, perseverança, né? Tudo isso a gente é trabalhado nesse método. O método ele consiste, são 2 horas de aula por semana. Nessas 2 horas, a primeira hora é trabalhado o ábaco, que foi comentado anteriormente, que para desenvolver toda uma série de pré-requisitos no aluno. O ábaco é um jogo? Perdão, não, é um instrumento mesmo de conta. Eles são varetas na horizontal e alguns pontinhos que nós chamamos de contas mesmo na vertical, para ele ir fazendo ali, só que com um raciocínio totalmente diferente. O 2 mais 2 para ele não é 4, ele não enxerga dessa forma, ele enxerga de uma forma totalmente atípica. Se eu tiver 2 mais 2, ele não faz a soma, ele faz o todo, é muito bacana, é bem diferente do comum. E o bacana disso é que quando a gente está muito concentrado, a gente começa a perceber que às vezes a pessoa fala com a gente não escuta. Opa, você estava falando comigo e tal? Eu não percebi. O que a gente propõe com a ábaco é exatamente esse nível de foco, esse nível de concentração. Ele fica tão preocupado ali com os exercícios, que quando dá 1 hora, todos os alunos falam a mesma coisa. Pô, mas já deu 1 hora? Já deu 1 hora, eu nem percebi. Isso independente de idade, tá? Tem lá aluno com 5 anos e tem lá uma senhora com 72. Não há essa faixa etária, todos eles têm o mesmo resultado. Passado esse momento, a equipe pedagógica trabalha com a apostila Abrindo Horizontes, e que aí a gente vem com as questões de tirar o cérebro da zona de conforto. Então, por exemplo, tem lá uma simples imagem, e aí você tem que desenhar o outro lado da imagem. Simples assim, bacana. Só que a gente pede para trocar o braço, fazer com o braço com o qual você não tem costume de lidar, fazer aquilo de cabeça para baixo, ou fazer até com o caderno invertido. A gente propõe novas maneiras de você fazer os exercícios. E aí, no final, isso dura uns 40 minutos. Os últimos 20 minutos a gente trata exatamente das questões que a gente acredita que hoje o adolescente precisa muito, que são os vídeos motivacionais. Independente de alguém motivar alguém ou não, pelo menos a gente mostra a direção. Então esse vídeo ele vai tratar da importância do estudo, a gente traz casos de pessoas que conseguiram, através do estudo, um resultado bacana na sua vida, entendeu? A gente vai trazendo esses métodos. Pessoas que tiveram, por exemplo, acidente e aí ficou deficitário em algum movimento, conseguem retornar esse movimento. A gente vem trazendo a importância do estudo, a importância da seriedade. Qual o tempo de duração do curso? Nós pedimos no mínimo 6 meses com a gente. Se a pessoa tem uma vida toda que ela acostumou a pensar de um jeito, a gente não consegue tirar isso, não é uma pílula mágica, eu não consigo tirar isso de uma hora para outra. Então a gente pede que no mínimo 6 meses para a pessoa experimentar isso. Hoje na rede, somos em mais ou menos umas 100 unidades espalhadas pelo país, e o método já foi até exportado para Portugal. A rede hoje me diz que após 28 horas de aula, um aluno de uma rede estadual, por exemplo, de São José dos Campos, ele tem uma melhora em média de 28% na nota. Após 1 ano, essa melhora dobra, ela vem para 55% na média. Então, o curso todo ele é programado para 18 meses. Porém, a gente pede 6 meses para que a pessoa experimente a gente, para ver que o resultado realmente funciona. Agora, tem uma situação muito interessante. Assim como lá na academia o cidadão para de fazer a ginástica e o corpo dele vai voltar ao normal, com o cérebro a mesma coisa. Lembra que ele vai te puxar para a rotina a todo momento? Ele vai te puxar a todo momento. Então, ficou com a gente 1 ano e 18, ficou com a gente 18 meses, bacana. Ele vai gostar tanto daquilo que dificilmente a pessoa sai. A minha taxa de evasão na rede é muito pequena.
Aqui em Juiz de Fora nem tem evasão, porque eu estou inaugurado há pouco tempo, né? Ainda, o pessoal está gostando lá, não tem evasão não. E aí o que a gente propõe é o seguinte: passados os 18 meses, que continuem com os exercícios, né? A gente não quer perder esse vínculo. As unidades que são mais velhas, aí 2, 3 anos, elas não perdem um vínculo com o aluno nunca. Sempre envia um e-mail, faz uma brincadeira aqui, uma semana de gincana do cérebro e tal. Entendeu? Mais ou menos. Aqui na cidade, quais as escolas que têm utilizado? Essa escola pública, privada? Eu consigo entrar em todas elas. Como eu estou indo para o meu 4º mês de inaugurado, o trabalho está começando agora, eu tenho aqui na cidade já, com sala dentro, o Adventista, e eu tenho aluno de todas as escolas particulares da cidade. Eu ainda não identifiquei nenhuma escola que eu não tenha lá na minha unidade. Eu não estou dentro da escola, né? O aluno vai até a minha unidade. Dentro da unidade, hoje eu estou no Adventista, e é uma conversa aí muito adiantada com 3, 4 prefeituras aqui da região, no sentido de colocar isso para a rede municipal, né? O produto ele é muito vasto, ele consegue abocanhar o curso é ministrado não na escola, fora da escola? Eu tenho os 2 métodos. Tem os 2 métodos. Eu tenho na minha escola, por exemplo, a gente foi pode perguntar. A escola tem que ter uma infraestrutura própria para isso, ou é só não, pessoal? Não, a coisa é bem simples. O método, a única coisa que eu preciso é uma sala. É uma sala. As ferramentas, elas são pequenas, dá para a gente levar na bolsa, dá para guardar uma série de lugares menores. Eu não altero a grade curricular do colégio, eu só ofereço para o colégio uma maneira diferente do aluno dele se desenvolver como um todo. Então, se o aluno dele tem dificuldade de matemática, é claro que a gente vai focar mais no ábaco. Se o aluno tem dificuldade de português, a gente vai focar na interpretação de texto e na apostila Abrindo Horizontes. Ah, mas o meu filho tem problema de TDAH, a gente escuta isso lá o tempo todo. Não tem. A gente sabe chegar naquele aluno e fazer ele ficar com a gente durante as 2 horas de uma maneira que a mãe assusta. O que vocês estão fazendo? Não estou fazendo nada, eu só estou oferecendo para ele novidade, variedade e desafio crescente, como eu falei anteriormente. A criança, na verdade, me parece que ela está desejosa disso. Eu falo criança porque aqui é o assunto da educação, né? Isso todos nós. Ela fica muito tranquila, ela gosta daquilo, e quando sai, bonitinho, não, semana que vem vai faltar muito e tal. Então tem toda essa existe um trabalho também individual, ou ele é só em grupo? No máximo quantas pessoas? Quantos alunos? No máximo 20. No máximo 20. Eu não trabalho com salas muito pequenas, com 1 ou 2, até porque um dos nossos propósitos é melhorar o relacionamento interpessoal. Integração, né? Perfeitamente. Então, eu não consigo isso se eu tiver 2 alunos dentro de sala de aula. E aí vira uma competição, que não é bacana, como o professor comentou anteriormente. O legal é a celebração. Se você ganha, você não tem que diminuir o outro. Celebre que você ganhou, celebre que você terminou o exercício primeiro. Isso a gente trabalha a todo momento. Tem jogos que as pessoas ficam mais agitadas, agora é o meu momento e tal. Não, a gente trabalha isso constantemente. Trabalho coletivo também, um ajudando o outro também, né? A gente tem várias dinâmicas lá de amarra o pé de um na mão do outro, os dois precisam fazer alguma coisa, ou venda um e cobre a boca do outro para que os dois comuniquem. A gente tem toda uma série de exercícios para cuidar exatamente dessa questão. Rogério, antes de encerrarmos o programa, algumas dicas para o telespectador que ficou interessado? Não, bacana. Bom, cuidar do cérebro é muito fácil. Basta você fazer pequenas coisas todos os dias. E tem que fazer todos os dias. A primeira coisa que eu sempre brinco é o seguinte: pensar fora da caixa. O interessante da comunicação, quando eu falo pensar fora da caixa, eu já penso na caixa, né? Então, só que é um título que pegou. Então eu gosto de falar pense vasto, pense limitado. Não tenha limites no seu pensamento, né? Pensar e falar positivamente. Menino, põe o dedo na tomada. Ele vai colocar, ele já enxergou a tomada lá, então coloca o dedo em outro lugar. E, na verdade, ele está curioso, ele ofereça para ele outras opções, né? Saber que as pessoas são diferentes também é muito importante, né? Mas fulano de tal, eu até entendo que ele é diferente, mas eu queria... Não tem que querer, não. As pessoas são diferentes, aceitar isso é muito importante. Sair da zona de conforto, como a gente já comentou aqui. O sair da zona de conforto ele é simples. Leia um assunto que não é da sua área, faça um exercício que não é da sua área, faça uma coisa diferente. É bem simples. Falar das pessoas que estão ao seu lado, né? Fale bem de você mesmo o tempo todo. O tempo todo. Falar bem de você é muito importante. Mas não é só bem de você, não. Fale bem das pessoas que o cercam, dos familiares mais próximos, das pessoas que vocês escolheram para serem seus parceiros. Falem bem da cidade que vocês estão. Falem bem dos lugares. Tudo é questão de escolha, tá?
Olhar para cima parece uma coisa simples, mas ninguém fica triste olhando para cima, né? Ai, como eu tô triste hoje, não tem muito esse negócio. Ai, como eu tô feliz também não. Então olhar para cima é muito importante, né? O cérebro, o corpo vai enxergar isso com uma felicidade muito grande, né? Aqui é a mesa de debates encerra aqui. Agradeço a presença dos convidados e dos debatedores também. Obrigado pela sua companhia. A gente volta amanhã ao vivo às 11 da manhã aqui pela TV Juiz de Fora. Uma ótima tarde para você.